Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do Koa Barbados Sunrise. Como sempre vou agradecer aqui ao magnata do canal Tuti, que mandou esse fone somente para análise, não pediu para falar bem ou mal, somente para dizer aqui as minhas sinceras opiniões sobre o fone. Muito obrigado Tuti, quem puder deixa aquele salve aí para ele que vocês ajudam o canal e deixam ele feliz pra caramba. E a Koa já esteve aqui no canal algumas vezes e o KOA é a sigla para Queen of Audio, né, rainha do áudio. É uma empresa chinesa fundada sob a tutela ali da veterana Kinera, que já está há mais de 10 anos aí no mercado e tem fones bem interessantes. A empresa é chefiada pelas irmãs Sophie e Woku-yu e tem uma proposta ali no mínimo peculiar de batizar seus fones com nomes de drinks famosos como Mojito, Pink Lady, o próprio Barbados Sunrise, que é um exótico drink ali que tem várias camadas coloridas, até bonito de se ver, à base de rum, curaçao blue e suco de laranja. E o Barbados Sunrise custa ali cerca de $80 e ele é um fone do tipo IM, né, motor auricular, que passa aqui o cabinho atrás da orelha, híbrido, com um falante dinâmico por lado e uma armadura balanceada. E ele tem um design ali bastante ergonômico, bem pequenininho mesmo, serve ali nas menores orelhas, provavelmente, e ele segue essa proposta da marca mesmo, voltada mais para o público feminino. O que eu mais gostei nele é que ele pode ser um fone muito confortável para quem tem orelhas pequenas, mas muito confortável no geral. E o que eu menos gostei é que o bocal dele é bem curto, limitando ali o uso de algumas ponteiras e ajuste, então ele vai ser bem seletivo com relação às ponteiras que você pode ou não usar. E a sonoridade dele para mim é muito magra e às vezes bem estranha, eu vou falar mais na frente. O Barbados vem nessa caixinha tradicional da Koa, que é bem pequenininha e basicamente tem a case dentro, protegida por uma espuma. Vamos lá, papeladinha para seguir no Instagram. E a case é idêntica à do Vesper, só que é de outra cor, mas quadradinha, normal, bem feita, boa, gostei. São dois jogos de ponteiras também simples, tá? Não tem nada de mais aqui, nem de menos. Funciona para a maior parte dos casos. O cabo é muito bom, é o cabo que eu gosto. Eu acho que também é muito parecido com o do Vesper. Não lembro direito, mas eu acho que é bem parecido. Então é bem feito, os conectores são bons e tal, funcionam muito bem. O arco de orelha não deixa, o gancho de orelha não faz muita pressão, então é bem bacana. E os fones também me parecem demais com o Vesper. São daquele de resina moldada universal, tem um detalhezinho aqui carnavalesco. Não são aqueles detalhes feitos em textura, isso aqui me parece uma impressão, é meio chapado assim, então não é nada demais o acabamento dele, mas há quem curta. E ele no geral é confortável de usar, tem linhas aí bem ergonômicas. O bocal dele é ok, não é muito longo nem muito curto, então funciona para muita coisa, muita ponteira vai reter aqui legal. Ele só é meio liso, então pode acontecer da ponteira ficar dentro do ouvido, que é bem ruim em alguns casos. Mas eu achei ele bem feito, bem ergonômico, é algo que parece que vai durar legal. As especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui, quem quiser pausa o vídeo e dá uma conferida. E não tem muito a destacar aqui, é um fone muito fácil de tocar, não tem muito problema de descasamento com fonte ali, ele é super sensível, bem eficiente. Então assim, é um fone que basicamente vai tocar de qualquer coisa, até de uma batata. Ergonomicamente falando, ele é um fone bem pequeno que eu acho que vai servir aí para quem tem orelhas menores, né, quem tem problema com fit de alguns fones. Ele pode ser uma opção interessante em termos de fit, porém o bocal dele é um pouquinho curto e estreito, então ele vai ser bem seletivo com relação a ponteiras. Vão ser poucas ponteiras que vão servir nele muito bem. Então, assim, às vezes aquela sua ponteira favorita, sei lá, uma Shelastec, por exemplo, da Asla, não vai servir nele porque ela tem um bocal um pouquinho mais grosso. O isolamento dele, para mim, ficou bem mediano ali, eu daria uma nota 2,5 numa escala de 1 a 5, e o cabo dele é muito bom, é bem confortável, tem um caimento legal, tem um trançado bacana ali, não embola, então assim, é um cabo bem legal de usar. Bora então falar sobre o som desse camarada, que é o mais importante, e eu já adianto que as minhas primeiras impressões sobre ele não foram das melhores, com o fone soando ali com médios que eu estranhei bem de cara e graves com uma pegada bem anêmica. Então começando pelo que eu achei mais estranho nele, que foram os médios, que tem ali pouco foco, sabe? Eles não têm definição também, é tipo algo como colocar aquele MP3 a 96 kbps, sabe? Que você coloca e você fala, velho, tem uma coisa muito errada aqui. É mais ou menos a sensação que eu tive nesses médios dele, que fica com aquela nitidez bem baixa, sabe? É uma evidente falta de resolução no geral e realmente faltando algo ali na música, sabe? Você fica sentindo falta de algo mais. E aí a apresentação de vozes dele é um pouco mais pra frente, mas também não tem definição e são meio etéreas, aquela coisa sem contorno no espaço, sabe? Sem foco, sem se mostrar corretamente ali. Então é aquela voz que fica meio espalhada ali, sem muito... a palavra é essa, é definição. E além disso, os médios dele são meio finos, assim, sabe? Sem substância, falta corpo. E eles têm um timbre com um colorido ruim, que não tem naturalidade. Então, no geral, eu estranhei bastante os médios desse fone. E no fim das contas, ele tem essa região média que lembra muito aquele Runca Hamlet, que eu avaliei no canal há pouco tempo, tem uma pegada bem parecida, só que o Barbados conseguiu ser ainda pior. E ele também não tem qualidades técnicas
quaisquer, com posicionamento de instrumentos ali sem precisão, meio chapadão, sabe? Aquela coisa totalmente chapada, zero profundidade, sem contorno nas coisas, não, sabe? É meio espalhado, não tem uma separação legal de instrumentos e um baixíssimo nível de detalhamento. Os graves dele, diferentemente do Rumka Hamlet, eles até têm extensão, mas assim, eu tive que testar diversas ponteiras para isso acontecer, não foi assim de primeira. Pô, eu tive que ir testando, esse aqui deu um pouquinho mais de extensão, mas de qualquer forma eles não têm boa qualidade e ele não tem uma quantidade relevante de médios graves, e isso deixa a apresentação dele muito anêmica, sabe, sem dinâmica, ali, sem corpo nos graves, aquele grave meio semi-morto, é tipo assim, é um grave de um Team Hi-Fi P1 bem piorado. E por fim, seus agudos também não apresentam boa definição, não são muito coerentes, além de não ter uma quantidade de brilho adequada e não ter boa extensão, ficando devendo ali no arejamento, sabe? Sobretudo em resolução no geral, ele tem uma resolução bem baixinha. Bom, gente, bora então concluir. Deu pra ver que eu não gostei do Barbados Sunrise e assim, ele é um fone que eu não recomendo em nenhuma hipótese, porque tem fones que eu não gosto, né? Falar, o meu gosto não é legal, mas eu acho que para isso ou aquilo vai ficar maneiro, né? Para um estilo ou outro vai ficar legal. Não teve nada que eu escutei nesse fone que eu falei assim, isso aqui merece um destaque, sabe? Tudo ficou estranho, principalmente a região média, que na real é a região mais importante, ficou muito estranha. Então, sabe? Não é um fone que a sonoridade agradaria em nenhuma forma. Ele tem esses graves bem anêmicos, sabe? Não tem resolução. No geral, a sensação com ele foi como se eu estivesse ali no Spotify, sabe? No modo de economia de dados, que eu acho que é o MP3 96, alguma coisa assim. E aquela coisa sem definição, que falta, aí você vai lá e olha no Spotify e fala, não, velho, tá no máximo aqui, vai no Tidal, tá no máximo. E não é o fone. Então, eu realmente não gostei dele, não achei que ele tem relevância em hipótese alguma. Tem a questão do fit, né? Mas tem outros fones da linha da Kinera que atendem muito bem esse fit com um fonezinho menorzinho e tal, mais ergonômico. Então, você tem, por exemplo, o Pink Lady, que eu avaliei aqui há pouco tempo, que não é muito a linha que eu curto, mas é um fone que eu entendo o seu lugar e eu entendo que muita gente vai gostar dele, assim como muita gente gosta do Vesper, que também não é muito a linha que eu gosto. Já esse aqui, cara, eu não acho que ele tem salvação. Então, em termos de som, é um fone que eu basicamente não gostei. Então, ele certamente é um dos fones que eu não recomendaria para ninguém. Tá legal, gente? Essa foi minha análise sobre o Koa Barbados Sunrise. Quem curtiu, deixa aquele joinha. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um forte abraço para vocês. Até a próxima e valeu!